Acontece que eu sei que você que está me assistindo vai querer fazer macarrão e a primeira coisa que você vai fazer, você vai lá na internet e você vai procurar por uma farinha de amêndoa que custa o mais barato possível, é claro. É isso que a maioria das pessoas fazem. E com a minha experiência, gente, o que eu já vi e muito, pessoas comprando farinha a R$50, a R$45, a R$40, 1 quilo de farinha de amêndoa, metade do preço. Quando o preço é muito bom, o santo desconfia, né? E muitas vezes já aconteceu de eu bater o olho ali, ó, olhar mesmo a farinha de amêndoa e perguntar pro aluno: onde você comprou essa farinha? Ah, comprei na internet. Quanto que você pagou na sua farinha? Ah, paguei R$50. Aí eu peço pra olhar mais de pertinho, né, pra pessoa aproximar da câmera e tal, e eu bato o olho, eu vejo na hora que tem algo de errado. Por que farinha de amêndoa custa esse preço, gente? Primeiro, porque é um produto importado. Não existe farinha de amêndoas brasileira. O Brasil não é produtor de amêndoas, pelo menos em 2022, não que eu saiba. A maioria da farinha de amêndoas que a gente conhece hoje no mercado vem dos Estados Unidos, lá da região da Califórnia, lá que tem maior plantação mundial de amêndoas. Então, com o preço da importação e tal, acaba encarecendo o produto. Tem outros países também que produzem, mas o Brasil não produz amêndoas. Então, por isso que custa relativamente caro. O que aconteceu já muitas vezes durante consultorias ao vivo? É de eu bater o olho na farinha de amêndoa e ver que não era farinha de amêndoas pura. Eu tô com a minha farinha de amêndoas aqui, gente. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês por causa do sol. Vou tentar. Será que vocês conseguem ver aqui? Essa farinha de amêndoas, ela é pura, né? Talvez com o sol vocês tenham a impressão de que ela tá muito branquinha. Mas essa farinha de amêndoa aqui, ela tem uma cor assim, um begezinho bem clarinho, tá? Ela é amareladinha. A farinha de amêndoas natural deve ser amarelada. Se a tua farinha estiver muito branquinha, você desconfia, porque podem estar colocando amido de milho ali no meio. Isso, infelizmente, a gente está vendo no Brasil, essa adulteração de farinha de amêndoa. Então o pessoal coloca amido de milho lá dentro para dar a impressão de que a farinha é mais fininha, para adicionar peso, né? Você adiciona ali o amido dentro e aí tem mais amido do que farinha. Eu não sei se tem mais amido do que farinha, mas em todo caso acaba barateando o custo, né? Então desconfie. Comprei uma farinha Pri, tô desconfiada que não seja uma farinha 100% amêndoas. O que eu faço? Faço o teste da farinha de amêndoa. Se a sua farinha de amêndoas estiver muito branquinha, você pode fazer o teste de qualidade da sua farinha. Vai lá na farmácia e peça iodo. Iodo mesmo, gente, aquilo que a gente coloca no machucado, sabe? Vai lá, compra um potinho de iodo, na verdade é um frasquinho assim, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai pegar um copo, vai colocar água, tá? Mais ou menos metade de água. E você vai colocar um pouquinho de amêndoa, não precisa nem colocar uma colher de sopa, tá? Coloca uma colher de chá de farinha de amêndoa dentro da água e coloca algumas gotinhas de iodo. A cor do iodo natural é meio alaranjada. Então, se a cor da sua água misturada com a farinha ficar alaranjada, beleza, ok, tua farinha é pura, pode usar sem medo. Agora, se a cor da água ficar marrom escuro, isso significa que o iodo vai reagir com o amido e vai transformar a cor dessa água em marrom. Isso significa que a sua farinha está adulterada e você tem direito de reclamar com o fornecedor se não tiver escrito na embalagem que tem mistura, tá? A minha embalagem aqui,
Essa é a farinha que eu uso. Não adianta nem me perguntar qual que é a marca, tá, gente? Eu moro aqui na França, vocês não vão encontrar essa marca aí no Brasil, então nem adianta me perguntar, tá? Ó, aqui tá escrito ingredientes 100% amêndoas. Pode conter traços eventuais de outros tipos de amêndoas, né? Porque geralmente aonde eles fazem a estocagem, a moagem, tudo, eles acabam moendo tudo mais ou menos ali no mesmo lugar, né? A amêndoa, o amendoim, então pode conter um pouquinho de amendoim, mas mínimo, tá? Eles informam isso na embalagem. Então desconfia e faça esse teste aí na sua casa. Segundo ponto para escolher uma farinha de amêndoa. O pessoal fala assim, ó, vocês vão ouvir por aí. A farinha de amêndoa não pode conter pelotinhas. Olha a minha farinha aqui, cheia de pelota. Vocês estão vendo? Essas bolotas aqui? Essa farinha é excelente. Eu só faço macarrão com ela. E tá cheia de pelota. E aí? Em quem a gente acredita? Como é que faz, hein? Ah, mas quando tocar a farinha de amêndoa, o pessoal fala assim, quando esfregar entre os dedos, não pode estar oleoso. Olha aqui, eu não sei se vocês conseguem ver meu dedo, acho que não. Tá todo oleoso. É claro que vai estar oleoso, gente. É uma oleaginosa que não tem óleo. É normal. Então você vai esfregar entre os seus dedos e vai ficar oleoso, sim. Pri, mas está muito confuso isso. Como que eu vou saber se a farinha é boa ou não para fazer os macarrões? A verdade é que não é toda a farinha de amêndoa que funciona para fazer os macarrões. Essa é a verdade. Tem algumas farinhas de amêndoas que inclusive vocês vão encontrar muito barato, metade do preço, que são boas, mas não para fazer macarrão. É boa para utilizar para uso geral, para fazer pão, para fazer bolo, para fazer biscoito, mas não para fazer macarrão. Para fazer macarrão, você precisa de uma farinha de amêndoas extra fina. Então, ele vai passar por um processo de moagem e todo o excesso, aquela coisa mais grossa, vai ser removida dessa farinha de amêndoas. Essa parte grossa da farinha é a farinha de uso geral. E essa parte mais fina é a farinha para os macarrões. Pri, você falou que não precisa peneirar a farinha de amêndoa. Se a sua farinha for extra fina, nem precisa peneirar, nem precisa processar. Eu gosto particularmente de processar a farinha de amêndoa com açúcar para ficar bem homogêneo, tá? Aí é você que vai ter que ver depois conforme a qualidade da sua farinha de amêndoa. Terceiro ponto importante, Pri, quando eu comprar minha farinha de amêndoas, eu preciso secá-la no forno? E a resposta é não. E eu vou explicar por que você não vai precisar secar a sua farinha de amêndoa. Lembra que eu falei que farinha de amêndoa é uma oleaginosa, certo? Contém óleo natural. A farinha de amêndoas contém na sua composição cerca de 3% de água. As moléculas de água lá, 4% de água. Então isso significa que a cada 100 gramas de farinha de amêndoa, você tem 4 gramas de água, 3 gramas de água. Isso é tão pouquinho, mas é tão pouquinho que eu acho que não chega a dar uma colher de chá de água, 3, 4 gramas. Então é insignificante a quantidade de água em relação ao peso da farinha de amêndoa. Ela não vai afetar a sua receita de macarrão. Ah, Pri, mas eu vi fulano de tal falando que tem que secar a farinha para ela não ficar oleosa. Pensa comigo. Vamos colocar a massa cinzenta aqui para rodar, Experimenta colocar uma assadeira cheia de óleo lá no seu forno. Deixa lá 1 hora, 2 horas, 3 horas a 150 graus no seu forno. Você vai abrir o seu forno e o óleo vai estar lá intacto. Ele não vai evaporar. Óleo não é água, tá? O ponto de fusão do óleo é tão alto que o seu forno nunca vai ser capaz de fazer evaporar o óleo presente dentro da amêndoa. Ah, Pri, mas eu já vi o pessoal colocando papel toalha embaixo e eu vejo que absorve a umidade, a oleosidade. É claro que absorve a oleosidade.
É claro que absorve a oleosidade. Mas, gente, pensem comigo. Se a oleosidade não fosse necessária para fazer macarrons, a gente utilizaria farinha de trigo. Oleosidade da farinha de amêndoas é essencial para deixar o macarrão na textura ideal. Então a gente precisa desse óleo aqui, ó. Tá vendo essa coisa aqui entre os dedos? Oleosa, a gente precisa disso para os macarrons. E quem é aluno meu, aluna minha, não sei se tem alguém aqui assistindo, alguma passarinha, eu ensino os meus alunos a reconhecerem uma farinha boa. E se a farinha tá seca demais, que tá faltando oleosidade, eu ensino os alunos a ativarem a oleosidade da farinha, porque a gente precisa dessa oleosidade para os nossos macarrons, senão eles não vão ficar na textura ideal, que é aquela textura macia e úmida por dentro. Vai ficar um negócio ressecado. E Pri, tá bom, mas como é que eu faço então para saber se a farinha que eu comprei é boa ou não? Minha amiga, meu amigo, é só testando, porque vão ter pessoas que vão falar para vocês: ah, mas pega a farinha aqui, ó, nos dedos, veja se tá oleoso ou não. Ah, pega a farinha que tá soltinha. Ah, faz não sei o que, reza para São Jorge. Enfim, vão falar um monte de coisa para vocês, mas a realidade, e as minhas alunas sabem disso, a realidade é que é só colocando a mão na massa que você vai saber. Mas você só vai saber colocando a mão na massa se você trabalhar com o método do merengue italiano para fazer os macarrons. Você não consegue visualizar a qualidade da farinha nem trabalhando com merengue francês, nem trabalhando com merengue suíço. Por quê, Pri? Porque é só com merengue italiano que a gente tem uma etapa que a gente consegue visualizar, que a gente trabalha a farinha de amêndoa de um jeito diferente, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, porque senão a aula vai se estender demais, mas somente a técnica do merengue italiano, ela tem uma etapa especial, onde a gente trabalha a farinha de amêndoas de um jeito diferente, coisa que a gente não faz nem no merengue francês, nem merengue suíço. Então, com o merengue italiano, a gente tá ali mexendo a massa, a gente vê na hora a qualidade da farinha. E dependendo do que a gente vê ali na hora, a gente consegue salvar ou não a receita, a gente adapta. Minhas alunas sabem disso. A gente pode adaptar a receita que tá ali acontecendo na sua frente. E isso, sinceramente, não é para dizer para vocês que eu sou a melhor, que eu conheço mais. Não, é que o método que eu desenvolvi, o método com o qual eu trabalho, que é os 3 T's, onde eu trabalho com tempo, temperatura e textura, não tem nenhum professor que ensine a fazer macarrons dessa maneira, né? Não é aquela maneira engessada. Meus alunos sabem que eles têm flexibilidade para adaptar uma receita que está ali na frente deles, porque vai depender da realidade de cada um, vai depender da farinha de amêndoas que você tem, vai depender de vários fatores, vai depender da textura que ficou a sua massa, da textura que ficou o seu merengue, enfim, de N fatores. E a gente não pode estar engessado. Por quê? Porque a realidade é diferente para cada pessoa, tá? Eu tenho alunos, eu tenho uma aluna, ela mora em São Tomé e Príncipe, que é uma ilha na costa africana, e lá onde ela mora, ela não tem acesso à farinha de amêndoa, ela não consegue comprar farinha de amêndoa assim. Ela compra as amêndoas e ela faz a própria farinha de amêndoas em casa. Então ela só consegue fazer isso porque ela tem conhecimento das texturas, tá, gente? Então essa aula aqui, talvez você esteja até decepcionada, pensando: ai, Pri, mas eu pensei que você ia me dar uma resposta mágica para eu escolher a minha farinha de amêndoas. Não tem escolha mágica. Você pode, claro, fazer a escolha de trabalhar com uma farinha 100% amêndoas, tá? Sem mistura. Fazer a escolha de trabalhar com farinhas extra finas, tá? Tem muitos fornecedores já que estão se especializando em farinhas especiais para os macarrons, então isso você já consegue encontrar facilmente hoje no mercado brasileiro. Mas a parte disso tudo que eu tô falando é só na prática mesmo.
E se você trabalha com a técnica do merengue francês ou suíço, infelizmente não tem como você saber se a farinha é boa ou não. Vai ser depois que sair do forno que você vai ver o resultado, né? Diferente da técnica do merengue italiano que você vê na hora antes do forno. Então você já consegue antecipar se a tua receita corre o risco de dar certo ou dar errado. E você consegue corrigir no meio do caminho. Interessante isso, né, gente? Então o conhecimento serve para isso, para você entender se aquilo que você tem nas mãos é algo bom, se não é, e se não é, o que eu tenho que fazer para corrigir. Minhas alunas sabem disso.